Fala investidor e investidora, beleza? A gente vai falar hoje aqui sobre o RELG 11, é o Fundo Imobiliário de Logística. A gente vai fazer uma linha do tempo, da cotação, das emissões, pontos positivos, pontos negativos do fundo, composição da carteira de imóveis e, por último, e não menos importante, a previsão dos dividendos para 2021. Você está aqui no canal Passos do Investidor. Se algum desses temas te interessou, fica aí até o final. Bom, estou aqui no site Status Invest, procurei pelo RELG 11. Logo de cara que a gente já vê uma coisa meio esquisita, né? O valor atual dele em 97,81, sendo que ele começou a ser negociado aqui em 18 de dezembro por R$ 120. E também o valor patrimonial dele por cota é de 96,35, né? O que aconteceu? A emissão dele foi feita a R$ 100, só que no começo ele tinha poucas pessoas sendo liberadas para negociação, até porque foi uma oferta restrita, né, 476. E aí essas pessoas, eles escolheram o valor do mercado aqui, e quem quisesse pagar, pagava. E aí à medida que as cotas foram sendo liberadas, o preço foi caindo para ajustar o preço da emissão. Aqui a última liberação de negociação foi em janeiro, aqui no dia 14, e você vê que ele chegou aqui no preço da emissão, e depois ele até caiu um pouco, está aproximando aqui com o valor patrimonial. O valor patrimonial dele por cota é de 96,35, né, apesar da emissão ter sido feita a 100, devido às taxas, né, de emissão e tudo mais. Bom, vamos aqui para o mapa, né, de riscos e oportunidades. Falando aqui rapidinho, as oportunidades seriam a gestão experiente, a alocação rápida, o preço de hoje, né, abaixo da emissão, os altos dividendos, que depois eu vou falar sobre, e os riscos, né, o fundo alavancado, o fundo de extrema Minas Gerais tem o risco do cenário de extrema, né, o risco fiscal talvez. Depois o imóvel de Cotia, que não é assim duas melhores, e também sobre a pouca diversificação do fundo, que depois vai diminuir com as próximas emissões, né, muito provavelmente. Mas o primeiro ponto aqui seria a gestão experiente, né, do Moise Politi, da REC Real Estate Capital. E a gente pode ver aqui no relatório, né, ele tem 40 anos de experiência e tudo mais, e tem outras pessoas aqui por trás também. O segundo ponto aqui seria a alocação rápida, né? A REC já tem o histórico de fazer emissão só quando ele já tem imóveis à vista para comprar mesmo, e foi o que aconteceu aqui no RELG. Ele, logo que fez as emissões, já alocou, já comprou os imóveis, comprou até mais imóvel do que podia, né? E aí a gente vê que isso reflete rápido nos dividendos. Se a gente for olhar aqui, ó, 63 centavos em um ano, né, pelo preço de hoje, já daria um dividendo de 7,7%. Então a gente vê que a alocação deles é bem rápida mesmo. E eu já vou puxar o próximo ponto, né, que é o preço de hoje abaixo da emissão. Então, se você parar para pensar, quem participou das emissões ainda estava com um risco atrelado, né, um pouco maior, porque não sabia em quanto tempo que eles iam comprar os imóveis. Então, hoje o risco dele já é bem menor do que alguns meses atrás, e já está pagando dividendos. Agora, para comentar os próximos pontos, eu vou falar rapidinho da composição da carteira, né? Ele tem dois imóveis no momento, um é em Extrema, Minas Gerais, outro imóvel em Cotia, São Paulo. A participação deles é de 61% da renda, né, pelo imóvel de Cotia, e 39% do imóvel de Extrema. A gente consegue olhar aqui melhor as características, né? O imóvel de Cotia, ele tem classe B+, e o imóvel de Extrema é classe A. E o cap rate de aquisição deles é muito alto, né, mais de 10%. Quem conhece a gestão da REC percebe que o estilo deles é não comprar aqueles imóveis AAA, aqueles imóveis que costumam ser mais caros, né, eles compram imóveis mais baratos e acabam alugando por um preço bom, e aí fazendo um dividendo alto. E aqui a taxa de ocupação física que está errada, né? Uma atualização recente que não tem aqui no relatório é que o imóvel de Extrema terminou de ser alocado, né? O resto, a outra metade, foi alocada para Multilaser, então ele hoje não tem nenhuma vacância, né, no fundo. E outra coisa que não tem aqui é que o fundo está comprando o seu terceiro imóvel, né?
E aí você me pergunta, como é que ele está comprando um terceiro imóvel se ele não tem dinheiro para comprar esse terceiro imóvel? Já que ele só tem 12, 13% aqui de dinheiro disponível, né? E a resposta está aqui nesse fato relevante, recente. Eles compraram esse outro imóvel na Bahia por cerca de 65 milhões de reais, sendo 10% do preço à vista e o resto a prazo, né? Então o fundo é alavancado, é o estilo mesmo da REC, e eles estão comprando esse imóvel aí da Bahia a prazo, e a tendência é que nos próximos meses o dividendo seja de 80 centavos, né? Muito alto. Se você olhar aqui, se você for fazer o cálculo aqui, 80 centavos sobre o preço atual daria um dividendo de quase 10% ao ano, né? Se você for comparar com os outros fundos de logística, você vê que ele realmente tem um dividendo, vai ter um dividendo muito acima da média. Bom, então esses pontos aqui eu comentei, né? Eles estão meio que juntos. Agora eu vou falar dos imóveis especificamente, o de Extrema e o de Cotia. Ah, o imóvel de Cotia, eu tinha falado, ele é classe B+, ele está alocado para New Space. Um contrato dele é típico e outro contrato dele é atípico. Esse contrato atípico termina em 2023 e então tem esse risco, né, de não renovar. Apesar de ser meio improvável de não ser renovado, porque um contrato é para o galpão e outro contrato é para a sede administrativa. Então é meio improvável que eles se separem, né? Mas pode acontecer. E pela qualidade do imóvel, se o contrato realmente for rescindido depois, eles vão ter que fazer, a gestão, né, a REC vai ter que fazer um retrofit no espaço, porque, como vocês podem ver aqui, ele não é dos melhores, né? Agora sim, esse outro imóvel, é classe A, lá em Extrema, Minas Gerais, ele é bem melhor, né? Não deve ter tantos problemas para alugar de novo quando o contrato com a Rinode acabar em 2022. O grande problema desse imóvel seria o risco lá de Extrema, que é uma cidade que dá altas isenções fiscais para as empresas que estão lá, por isso que o aluguel acaba sendo um pouco caro, né? Os fundos conseguem cobrar um aluguel bastante interessante. O risco maior seria da isenção fiscal lá em Extrema acabar por alguma razão, ou alguma cidade próxima dar uma isenção fiscal tão boa quanto, né? Então, o último ponto aqui de atenção seria a baixa diversificação do fundo por enquanto, né? Ele só tem 3 imóveis, então quando algum contrato acabar, ele pode vir a sofrer, né? A cotação dele pode vir a cair. Mas, assim, conhecendo a gestora, né? Eu acompanho bastante o RECT também, que é da REC, e a tendência é que eles façam muitas emissões esse ano ainda, e aí comprem vários imóveis para diminuir o risco individual, né, de cada imóvel perante ao todo do fundo. Mas então é isso, espero ter ajudado aí com os pontos principais do fundo. Lembrando que nada aqui pode ser encarado como uma recomendação de compra ou de venda. Eu só queria trazer os pontos principais do fundo e te ajudar. Espero que você tenha gostado e até a próxima.